Fala galera, eu sou o Diego Ribas, editor da GFight, para mais um Direto de Vegas. Exatamente, esse é o nosso podcast chamado Direto de Vegas. Os cortes deste e de todos os outros episódios estão no canal da GFight, você pode conferir lá. Também vou aproveitar esse momento para dizer que estamos nas plataformas de áudio, em Spotify, todas as outras, Apple Podcasts, pode conferir lá. Recados importantes na descrição desse vídeo, tem todos os recados importantes que nós, da GFight, precisamos passar para vocês. Primeiro, nossa patrocinadora única, por enquanto, 1xBet, melhores odds do mercado aí, aposte com responsabilidade, seja maior de idade, e não é investimento, é entretenimento, beleza? Na descrição desse vídeo você tem o nosso link personalizado na 1xBet da GFight. Se quiser dar uma moral pra gente, usa esse link. Para se tornar membro do canal, link na descrição, deixa o like, se inscreve no canal. Assine nossa newsletter, também está na descrição, assim como o nosso grupo do WhatsApp, também na descrição. Confere tudo lá. Confere lá depois, porque agora eu estou muito ocupado, que eu tenho um assunto muito importante para resolver aqui com o Vicente. Luke, muito obrigado por vir aqui no podcast, Luke. Obrigado você pelo convite, né? Já tem um tempo que eu tinha que vir, mas eu sempre venho ou para luta ou para luta de alguém. Agora eu consegui, né, dar um tempinho, tem a luta do Gregory, mas consegui uma janela para vir aqui e é um prazer estar aí. Prazer é todo meu. Exatamente, você está em Vegas para a luta do Gregory. Esse episódio vai sair depois da luta do Gregory, então a luta já foi. Como foi a luta? Foi um lutão do Gregory, meu irmão. Ele foi lá e conquistou mais uma grande vitória. Eu vejo que vocês têm uma sinergia muito boa, né, cara? O Durinho também e tal, mas quando é que você conheceu o Gregory? Então, né, o Gregory, eu conheci ele a primeira vez, o primeiro contato foi em 2020, quando ele foi visitar aqui o Cliff. Eu tava fazendo um camp, né? Eu só me mudei pra Flórida em 2023, pra morar e treinar full time lá. Então, antes disso, eu ia para temporadas, fazer um camp, 2 meses. E nessa ocasião, eu tava lá, em 2020, fazendo... Não lembro pra quem que era o camp, mas... Ixi, não vou lembrar agora, mas era uma luta que eu tava já nas semanas finais. E o Gregory foi lá conhecer a academia, visitar. E, inclusive, a esposa dele foi com ele. Ela sentou do lado da Carol, da minha esposa. E elas ficaram trocando ideia ali, né? Se conheceram. Aí as esposas linkaram, já era. E daí que começou, então, assim... Como eu ainda não morava lá, eu acabei que não me aproximei tanto do Gregory nessa época, mas minha esposa e a Jéssica, a Carol e a Jéssica sempre mantiveram o contato ali, e quando a gente se mudou, aí foi só aproximando mais, aí sim eu conheci o Gregory, a gente começou, né, a conviver muito fora da academia, né, além do treino normal e tudo, a gente começou a conviver muito fora e aí a gente foi se estreitando ali, cada vez ficando mais próximo, né? A gente hoje vai, tanto eu como ele, como o Durinho, a gente tá muito, né? Estamos colados sempre porque a gente sempre fala, a gente não é só amigo, a gente é irmão de verdade, a gente vai na mesma igreja, a gente é muito envolvido, né? Em várias atividades da igreja, né? Pra gente é a nossa segunda família ali e a gente tem se aproximado muito e isso tem refletido na luta, né? Positivamente, porque... Não tem como, além da gente, né, ser, né, irmãos fora, a gente também luta, a gente também consegue se aproximar e se ajudar nisso. A amizade de vocês nasce na academia e depois vocês vão pra igreja juntos? Exatamente. Ele já tava, ele te levou. Ele chegou primeiro, digo. Sim, ele já fazia parte da Mananciais. É uma igreja que começou no Rio de Janeiro, né? Então ele desde o Rio de Janeiro já fazia parte da igreja. E hoje tem na Flórida também. E através dele eu comecei, né? Aí eu ia em outra igreja, mas aí comecei a ir lá. E realmente encontrei a minha casa, encontrei, né, irmãos que estão junto ali, que assim, não é só, como é que eu posso dizer, não é só um ambiente onde eu vou lá e me sinto bem, mas é um ambiente onde eu compartilho, onde a gente, né, se afia, a gente se melhora, a gente tá um olhando para a família um do outro, cuidando, vai muito além, né, de um relacionamento de amizade, é familiar, é muito mais profundo. Ariane Lipski da Silva veio aqui com o Rasta, inclusive. São da mesma igreja. Tá lá em casa. Jaqueline Amorim, se eu não me engano. Sim, não, a galera tá lá. Wagner Rocha. Wagner Rocha. O pastor é faixa preta também? O pastor é faixa preta. Tem que Pastor ser, né? Millen. Tem Não, que Pastor ser. Millen é fera demais. Ele, né, sempre. Ele gosta muito de esporte em geral. Ele é formado em educação física, trabalhou com isso lá no Brasil e sempre foi envolvido com esporte, então acho que tem tudo a ver, né? A gente acaba se conectando muito também pelo esporte, muitas pessoas da igreja praticam vários esportes diferentes. Então eu acho que a gente vai se conectando ali, né? Deus vai colocando vamos dizer assim, as atividades, né, naturais para juntar as pessoas e realmente juntar para um propósito maior. Dito isso,
Você tá aqui pra luta do Gregory, vai ser corner dele. Ele também, vez ou outra, já foi seu corner, né? Sempre que Sim, possível. sim. Só se não der, ele não vai, né? Essa relação de vocês. Você também ajuda nos treinos como sparring também para a semana da luta, responsável por emular o adversário dele, você chegar a esse ponto, ser o principal sparring também? Então, depende da luta. Nessa especificamente não, né? A gente tem um outro cara que tá aí, o David. Ele é do Texas, mas mora em Oklahoma, treina com o Lovato. E é um cara muito bom, né? Um cara que tá lutando ainda no nível ali, né? Tipo, nacional aqui, mas é um cara que tá indo muito bem. E um treino muito duro, é um canhoto, um cara que tem aquele estilo ali, né, pra simular o adversário do Gregory. Então ele tá fazendo essa parte. Eu fiquei mais assim na parte estratégica de dar instrução, acompanhei o camp, né, com o Gregory, a gente, né, essa parte estratégica, então eu venho mais nessa parte, ajudar com corte de peso também, né, mas já houveram outras lutas em que eu acabei fazendo a parte de treino também. Eu gosto muito de fazer sparring com o Gregory, ele é um cara que, né, principalmente agora que eu tô, né, transicionando para a categoria dos médios, sempre ele foi um cara que me ajudou muito a trazer essa visão real. Pra quem nunca fez sparring com o Gregory, é tipo assim, dá até medo. É um cara Porra, que. por É isso um que eu ri cara. quando você falou eu gosto de fazer sparring com o Gregory, o tamanho Mas do eu cara, gosto velho. exatamente por isso, porque ele traz a realidade da luta. Ele já falou muito comigo sobre isso, né? Ele falou, poxa, se a gente se importa um com o outro, a gente precisa trazer a realidade de luta. Porque senão eu tô te enganando. Se eu treinar com você te aliviando, você vai chegar lá, mas o cara quer arrancar tua cabeça na luta. Claro que a gente não vai na maldade no treino, mas a gente traz a realidade e ele consegue fazer isso muito bem. Eu sei que ele nunca vai fazer nada para me lesionar, mas ele também não vai me deixar relaxado. Então, quando eu entro para fazer um sparring com ele, eu tô ligado, eu tenho que mexer, movimentação, a guarda tá ali, eu quero ver. Eu tô, tipo, sharp, afiado. Eu tô ali muito próximo do que seria numa luta. Enquanto que existem caras que acabam fazendo um sparring mais relaxado, e se a gente se acostuma com isso, o sparring vai ficando muito, muito leve, vai ficando um sparring que não é real, que dependendo da pessoa, talvez tem gente que consegue se adaptar a isso, mas pra mim é muito bom, né, fazer esse sparring onde eu sinto as mesmas condições que uma luta, e o Gregory é um cara, né, que faz isso muito bem, então sempre gostei muito de treinar com ele, e foi um dos caras que tem me ajudado bastante, né, a evoluir e a conseguir perceber que, caramba, talvez essa mudança para os médios seria um bom passo na minha carreira. Já vou falar nesse ponto, mas só Uhum, para encerrar e finalizar o assunto igreja, religião, enfim. uhum, uhum, Já abordei isso com a Ariana, com o próprio Gregory, que como temos um espaço aqui uhum, e tempo, quanto mais religioso ou mais devoto, acho essa uhum, palavra uhum, você uhum, for, não chega a ter um contraponto, um contrassenso, às vezes no subconsciente do atleta, do lutador, porque, porque a sua profissão passa pelo cruzar a linha, você vai ter uhum, que infringir danos, né? uhum, Machucar o seu uhum, oponente. uhum, E a religião prega muito o contrário, né? uhum. Em algum momento não dá uma balanceada, não pode gerar um freio automático no subconsciente. Eu acho que no começo sim, e eu acho que você falou duas palavras muito importantes, religião e devoção. Eu acho que religiosidade, né, a gente usa esse termo, que é algo, eh, vamos dizer, praticar algo, só que de forma vazia. Eu posso fazer, né, eu posso começar a seguir regras por por um motivo, sei lá, na minha cabeça eu acho, se eu seguir essas regras, eu tô fazendo algo que me valida religiosamente, e só que eu tô fazendo vazio. E nisso eu poderia ficar preso na questão de, caramba, né? Poxa, eu vou entrar lá e lutar com outro cara, danificar ele. Será que isso não vai contra essas regras que eu tenho que seguir? A outra coisa é devoção. E a devoção, ela é a Deus. Então eu busco um relacionamento entre, né, eu como, né, em- eu quem eu sou essencialmente com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Então é uma devoção a Ele. E aí nessa busca e claro, isso envolve, né, se aprofundar na Bíblia, se aprofundar no relacionamento em comunhão, você aprender dos irmãos mais velhos. Tem muitas coisas que envolvem isso, mas isso vai te levando a uma realidade, né, que quando a gente consegue ter essa realidade, assim, Deus me colocou nesse propósito por uma razão, né?
E o que eu creio é que ele me colocou aqui para eu ser luz em um lugar onde, né, o mundo ele tem trevas e a gente vem para trazer luz nessas trevas. E o MMA não é diferente. Deus não deixou de lado o MMA. Deus não deixou de lado um esporte só porque é violento. Tem pessoas nesse esporte que não conhecem a Jesus e Jesus quer que a gente alcance elas. E ele me deu essa missão. Então eu, através do que eu faço, né, através da luta, eu posso ser uma referência e trazer para o mundo um estilo de vida, o que eu acredito e mostrar para eles, é assim que eu vivo, é isso que eu acredito, né? Tudo que eu faço é para a honra e para a glória do meu Senhor e eu faço isso na luta. Então, quando eu começo a viver dessa forma e deixar de lado algo que seriam apenas regras para eu seguir, mas verdadeiramente buscar a Deus e entender o que Deus quer de mim como indivíduo, porque ele me chamou individualmente, né? E cada um que ele chamou individualmente, eu consigo entender e aí eu entro nesse lugar de liberdade, que não é uma condenação no que eu tô fazendo, mas sim a liberdade. Porque Deus não vem para condenar, ele vem na verdade para libertar a gente e para que a gente possa viver o propósito que ele tem para nossa vida. Mas nesse processo até chegar nesse entendimento, já teve alguma luta que você deu uma travada? Eu acho que teve, não diria só uma luta, mas teve um período que eu tava, eu acho que assim, vou falar da conversão. O momento de conversão, para mim especificamente, foi um momento de entender a minha identidade. Então, crescendo a vida inteira, né? Eu não cresci num lar que tinha Deus, então era um lar que, pelo contrário, me foi ensinado que não tinha, né? E aí eu tinha eu não me sentia bem com isso, então eu acreditava em Deus de alguma forma, mas não tinha um entendimento, e aí, ao longo da vida, né, eu fui buscando mais disso até que eu encontrei. E no momento de conversão, eu acho que eu me deparei com que o mundo, durante anos, 30 anos da minha vida, colocou várias coisas em mim. Ou seja, tentaram pôr identidade em mim. Parte o mundo tentou, parte eu tentei agradar o mundo, e nesse meio termo eu me perdi em quem eu era. E aí Deus vem e ele começa a revelar quem ele me fez para ser. Porque a minha verdadeira identidade eu só posso entender em Cristo, só posso entender em Deus. Porque se foi ele que me fez, ele que sabe para que ele me fez. É igual um celular. Se eu não sei quem criou, se eu não olho o manual de instrução disso aqui, como é que eu vou saber para que ele serve? Mas isso atrapalhou o seu rendimento no octógono nesse período de indecisão ou de descobrimento? Eu acho que não é difícil falar atrapalhar, porque se a gente for resumir em vitórias e derrotas, o momento coincide com o momento onde eu começo a perder. Mas foi antes, porque eu me converti depois, eu me converti logo antes da vitória contra o Rafael dos Anjos. Então, se a gente coincide esse momento, é um momento muito difícil para mim na carreira. Você converte logo depois do problema na questão do... Logo depois do problema na questão. Então, assim, diretamente eu ganho logo depois. Mas, por isso que eu falo assim, eu particularmente, né, a partir do momento que eu comecei a caminhar com Deus, não tem como eu olhar mais para as coisas como vitória ou derrota. Porque eu me sinto vitorioso em todo momento, porque eu sou vitorioso só de estar aqui, só Primeiro, eu sou vitorioso de poder continuar fazendo o que eu faço. Quem entende um pouco mais do que eu passei na luta do Jeff Neal sabe que talvez eu poderia nem estar mais aqui. Por várias razões. Uma razão médica, outra, caramba, como é que volta depois disso? Tipo, pisar lá dentro, trocar porrada. Então, é um processo. E eu entendo que, assim, eu consigo ver em cada luta, mesmo as que eu perdi, eu consigo ver Deus me libertando e me destravando em novas coisas, e eu conseguindo avançar em novas coisas que, para quem olha de fora e olha assim, né, para um esporte, tipo, é vitória e derrota. Poxa, o Vicente tá perdendo, então não tá indo bem. Não dá para entender o que tá passando dentro, não dá para entender o que Deus tá fazendo, mas eu vejo Deus fazendo, me levando para um lugar onde eu ainda vou, onde eu me vejo melhorando dentro, eu me vejo, né, me tornando um lutador melhor, e isso vai aparecer lá dentro. Eu não sei quando exatamente, não pode falar, a próxima luta você vai ver tudo, mas eu sei que na próxima luta você vai me ver melhor. Você se sente confortável se só... Talvez tenha gente que vai ouvir no Spotify que não sabe exatamente o que aconteceu. Você poderia só resumir? Se sente confortável isso? Se não, pode. Um exame detectou algo no seu cérebro, certo? Sim, após a luta do Jeff Neal,
É só um acontecer, eu nunca tinha sido nocauteado na minha carreira. E foi o primeiro nocaute. Eu acho que eu tomo mais ou menos uns 4 knockdowns naquela luta, né? E flashdown em pé, eu tomei vários golpes que eu senti. Eu comecei a tomar knockdown no primeiro round e eu fui nocauteado nos minutos finais do terceiro round. Então eu tomei muita pancada naquela luta e eu tenho uma resistência muito grande à pancada, né? Então não fui nocauteado logo de cara. E isso resultou em dois sangramentos cerebrais, né? Que o hematoma subdural, que é o nome do que eu tive, né? Isso é o que consta no exame, hematoma subdural. É uma lesão que eu não ouvi falar de outras no MMA. Eu sei que no UFC eu fui o primeiro caso, e até agora, se eu não me engano, o único caso. É algo que acontece no boxe mais frequentemente, não é comum, mas no boxe já aconteceu mais. E a taxa, vamos dizer, de mortalidade disso é de 50% a 90%. A taxa de mortalidade. E aí você vai para tipo assim, as pessoas ficam de 2 a 4 anos para se recuperar das sequelas e tudo. Eu lutei 1 ano e 1 semana depois. Com o Rafael dos Com o Anjos. Rafael dos Anjos, 5 rounds. Então assim, quem não crê em Deus, eu não posso falar nada além de falar assim, isso é um milagre. Porque o que eu tive, eu fiquei 3 dias na UTI, nunca senti nada daquela forma, tontura por semanas, dor de cabeça por semanas. Tive que ficar 2 meses, foram sem treinar nada. Quando Depois vem o físico. exame, você chegou a temer parar de lutar? Então, eu não sei te explicar, mas no momento que o médico falou o que era, eu tinha certeza de que eu ia estar bem. Mas é uma fé dentro de mim, eu sabia que eu ia estar bem. Nem meio segundo. Nem meio segundo. Isso é a primeira reação. Aí ao longo do processo, aí que eu falo, né? A nossa mente, ela vai indo pros lugares que a gente começa a ouvir. Aí ao longo do processo, tipo, começou a ter entrevista, começou a ter gente falando, caramba, o Vicente teve isso, não sei o que. Aí você vê, aí começa a entrar dúvida, né? Em vez de a gente ficar com aquilo que Deus já colocou no nosso coração, eu comecei a olhar pras coisas, né? Tipo assim, poxa, eu tive certeza no começo. Então, no meio do caminho, eu nunca tive dúvida de que eu queria voltar a lutar. Mas eu temi que talvez os médicos não me liberassem. Porque isso foi uma grande coisa, assim. Inicialmente, minha suspensão foi de 6 meses. E aí eu não podia contato nenhum. Então, durante 6 meses, eu só fazia manopla, treinava grappling e fazia preparação física. E não fazia sparring. Aí depois eu comecei a voltar a sparring bem de leve. Aí a gente marcou a minha luta com o Rafael dos Anjos, que era pra ter sido em julho. Só que aí eles aumentaram minha suspensão para 1 ano, porque a comissão não ficou confortável, como isso nunca aconteceu antes, eles não sabiam como seria, aumentaram para 1 ano. Então minha luta mudou para 12 de agosto. E aí, que aí ia dar mais de 1 ano da lesão. E nisso eu comecei a ir. Aí eu já tava treinando, sabendo que eu ia lutar com o Rafael dos Anjos, só que eu tendo que ir para vários neurologistas para ver se eu ia ser liberado. Porque eles precisavam, né? Tipo, a comissão não estava satisfeita com só um neurologista ter me liberado. Fui para vários, até que eu fui num neurologista em Boston, que ele é especializado nesse tipo de lesão, já trabalhou com muito cara da NFL e já trabalhou com muitos veteranos. Que ele falou que é uma lesão comum em veterano que tá dentro de blindado, quando explode, eles têm esse tipo de lesão. E aí eles acabam, né, tendo que passar por vários tratamentos, e ele é especializado nisso, referência nisso. Então fui pra lá, ele me pediu um monte de exame, fez um exame que é até legal quando você vê a imagem, tem a ressonância do cérebro, mas esse era além, ele vê só as artérias e só as veias, e ele separa os dois, né? Porque artéria e veia são 2 coisas diferentes, então ele separa as duas para conseguir analisar cada uma, porque esse tipo de lesão, né, tipo, na recuperação ela pode gerar uma das consequências que né, como é que fala? Das sequelas, gerar pequenos aneurismas. E aí, se tivesse aneurisma, tem que ver se tem que fazer tratamento, se pode lutar com ou não, ou se, né? E aí, enfim, ele fez esse exame todo. E aí a conclusão dele é: o seu cérebro parece o cérebro de alguém que nunca teve nada.
Então você não tem nenhuma sequela, você não tem nem nada que, assim, se eu não soubesse do histórico, eu não poderia dizer que você teve lesão alguma, porque meu cérebro estava perfeito. E ali é o momento, e isso eu acho que falta talvez 1 mês e meio pra minha luta. Então, assim, eu tô em camp, focado e tudo, e eu não sei nem se eu vou lutar, mas querendo muito lutar. E só que não é só essa luta, na verdade, né? Porque eu acho que se eu não fosse liberado, minha carreira acabaria. Porque se um médico, se um neurologista fala que eu não posso, aí é muito difícil você achar, né, outros caras que vão falar, não, aquele cara falou que não, mas pode sim. Porque tem liability, tem tudo isso. Pra esse cara liberar e exigir 6 meses, um outro ano para fazer Exatamente, testes. exatamente. Então, aí ali ele me libera. E além da liberação, que era o que eu queria, eu tive esse alívio, eu tive muito alívio do que ele falou pra mim, né? Ele falou, não, você tá bem. Você pode entrar lá e fazer o que você fez como você sempre fez. Em questão, tipo, médica, saúde, física, você tá bem. Pode ir e pode fazer. Aí ali me deu um alívio também de, beleza, eu posso ir lá e posso fazer isso, não só porque eu quero, mas eu realmente posso. Fisiologicamente eu tô bem. Perfeito. Tá tão bem que vai lutar Miami, né? Mês que vem? Abril, 11 de abril, 11 de abril. Miami, Kelvin Gastelum. Você já tava com camp, já tá em camp faz um tempinho. Já. Então, eu já queria lutar. Desculpa interromper, mas você ia lutar, não era o Gastelum no começo, Era né? o Kyle Docas. Quando que mudou? Mudou semana passada, se eu não me engano. Acho que foi semana passada, Na hora do Ah. anúncio ali, um pouquinho antes do anúncio. Foi, um pouquinho antes do anúncio. Já tava, né? Tava marcado com o Kyle. Eu não sei se ele tá vacinado ou não. Eu sei que eu já tava tudo certo pra luta. E por alguma razão que eu não sei qual é, né? Não sei se foi lesão, não sei o que aconteceu, mas o Ali conversou comigo e falou: ó, parece que vai ter um problema com sua luta. Não vai ser o Kyle. Mas vamos conseguir colocar o Kelvin Gastelum. Eu falei, boa, então beleza, vamos, porque já era uma luta que eu tava sondando antes. Poderia ter acontecido essa luta antes do Kyle, acabou não acontecendo, ia ser o Kyle, e aí acabou voltando pra ser o Kelvin Gastelum. E aí eu falei, legal, eu gosto dessa luta, né? Um cara que já tem nome na categoria, já lutou com grandes, né? Ex-campeões e tudo. Então, assim, pra mim foi algo que eu gostei e a data é perfeita. Desde o ano passado eu já queria lutar em março, abril. Então já venho treinando pra isso. Do lado de casa também, né? Não, bom demais. Miami é. Kelvin, ele já lutou muito 7-7 e no 8-4 ele é um 8-4 pequeno. Em Uhum. relação aos demais. Menor do que você, inclusive. Vamos lá, 8-4. Por que você fez essa mudança? Quanto Então, tempo você demorou pra. já tá na minha mente isso há anos, né? A vontade de subir eu já tenho há muitos anos, né? Eu não sabia quando ia ser. E eu vou falar que talvez há 1 ano e meio, mais ou menos, já era uma coisa que ficava constantemente na minha cabeça, tipo assim, tá chegando perto dessa hora. E por que tá chegando perto dessa hora? Né, todo mundo, mas você não tem dificuldade de bater o peso. Realmente, por um lado eu não tenho, mas eu acho que esse lado é a minha disciplina. Eu sou muito disciplinado com a dieta, eu sou muito disciplinado, tipo, eu não considero na minha cabeça não bater o peso. Por mais difícil que fique a dieta e mais tipo, regrado que eu tenha que ser, eu não, tipo, eu falo, não, eu tenho que bater o peso, tipo minha profissão, eu tenho que entrar lá e eu tenho que bater o peso. Teve uma vez, lembra quando eu ia ficar reserva pro Camaro com Colby Covington? Sim. Essa vez eu não bati o peso, eu bati 172. Uhum. Porque eu tive 13 dias pra perder, para descer de 93 e alguma coisa pra 77. E aí eu não consegui bater. Agora, tipo, 93 é muito peso pra baixar até 77. Então, quando eu tava em camp, o que eu buscava ficar era em 88, 89 no máximo, que era o que eu conseguia baixar bem. Só que nesses últimos tempos, já assim, pra ficar abaixo de 90 quilos é muito difícil pra mim já. Então, se eu vou ficar abaixo de 90, eu preciso estar numa dieta. Então, é praticamente passar um ano inteiro, não numa dieta, não é assim, você tem que comer bem, não, você tem que comer restringido, caloricamente, né, restringido. Meu treino tinha mudado bastante já, então eu não podia focar tanto num treino de força e de explosão. Eu tinha que fazer um treino com menos carga para eu não ganhar massa muscular. Então, isso é uma coisa que eu conversava muito com o meu nutricionista, o Lucas, né?
E ele falava comigo, a gente precisa controlar o seu intake de proteína e o seu treino físico, porque você não pode ganhar massa muscular. Então eu já estava assim há alguns anos. Eu não podia ganhar massa muscular para me manter dentro da categoria. Então eu estava indo contra a natureza do meu corpo, que, né, não se encaixava mais dentro daquilo ali, para manter. E aí eu vejo que já nos meus últimos, vou falar 3 a 4 lutas, nas últimas 3 semanas, 4 semanas de camp, já tava ficando bem ruim de treinar no sentido do meu rendimento. Eu não rendia como eu sabia que eu poderia render, mas, e era pelo déficit calórico ali, pela restrição alimentar, eu não conseguia ter a recuperação, eu não conseguia ter a disposição para entrar num treino e dar tudo de mim, apesar de que eu ia lá e dava tudo que eu podia dar, né? Eu tive assim, minha carreira inteira eu não tive muitas lesões, né? Eu não me lesionei muito, mas nesses últimos períodos eu acabei tendo algumas lesões, um período machuquei o músculo posterior da coxa, tive uma lesão pequena no menisco, então foi aparecendo essas pequenas lesões, né, que podem também ser, né, por esse estresse a mais no corpo. Então, algumas razões que eu vim avaliando, vim colocando no papel, eu falei assim, agora eu acho que é um momento de subir. Talvez eu tenha até esperado mais do que eu poderia ter esperado. Eu acho que me apeguei muito ao ranking do 77. Poxa, ainda tô no ranking, ainda dá pra, né, fazer uma corrida. Mas aí eu acho que eu fui levando as circunstâncias que eu parei e olhei assim, agora eu já quero subir tem um tempo. Eu não tô mais no ranking, né? Tipo, se é pra começar a lutar os caras fora do ranking, começar a escalada de novo, vamos pra uma categoria nova, vamos fazer uma coisa que, tipo, até pra me deixar, tipo, muito mais com fome, com vontade ali de provar algo novo. Vamos dizer, de certa forma, isso é difícil, né? Quando você chega até o topo e você começa a descer, eu já me provei na 77. E aí é como se, e aí, o que mais que eu tenho pra fazer? Porque eu quero chegar no cinturão, mas aí você desce, tem que escalar de novo. Na 84 é algo novo. Eu nunca me provei nessa categoria, então eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu sei que tá todo mundo duvidando. Eu tenho que mostrar pra todo mundo, ó, vocês podem duvidar, mas eu vou vir aqui, eu vou fazer diferença nessa categoria. Mas essa mudança, você mencionou o fato de restrição calórica, não poder ganhar peso, ó, já mudou, né? Nos seus treinos você já tá ingerindo mais, já tá... Já. Então, Você desde vai do ano subir de passado, peso em algum momento? Ou você já subiu? Faz parte desse cronograma também? E questão de Então, massa? sim, o plano é, né, eu já tô treinando pra, né, ganhar músculo, já tô treinando pra subir. O que acontecia? Depois das minhas lutas, eu subia quase assim, naquelas semanas, 2 semanas seguintes, eu subia pra mais ou menos 95 quilos. Rebote que chama, né? Aí eu ficava ali 95, 94 um tempo, aí eu tinha que fazer uma dieta pra ir descendo, 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 até 90 ou 89 quilos. O que eu fiz dessa vez, depois da minha última luta, eu falei, beleza, agora, como eu quero subir, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter uma dieta limpa, mas não restrita. E aí eu voltei a treinar e tudo, e fiquei um tempo assim, até que meu peso estabilizou. Então, meu peso estabilizou ali no 93, 92,5. E isso eu comendo, tipo, normal, não, e treinando bem. E aí eu já também só comecei a treinar com os 84. Falei, eu não treino mais com o 77. Quero treinar só com os caras 84. Foi legal porque foi uma galera lá. Tipo, o Gregory tá lutando, o Rainier, né? Tinha luta marcada já. Como é que é o nome do cara também? O Costello, sabe? O Costello, campeão do PFL. Uhum. Ele foi pra lá fazer o camp dele, então fiz vários treinos com ele. Legal pra caramba. E um cara, né? Treinando com caras que não só são 84, mas são 84 bons, né? O Mark também, o canadense do UFC, tá ligado quem é? Sim. Treinei bastante com ele. Então, assim, fui focando nisso e aí fui começando essa adaptação. O treino de preparação física já mudou. Então agora a gente já tá botando, né, carga realmente pra eu ganhar essa força. E eu tô querendo fazer uma subida de peso, mas assim, gradativa. Porque eu também não quero. Uma das coisas que eu acho que é vantajosa é eu ficar ali com 10 né, no máximo 10, 11 quilos pra perder. Eu não quero ter muito mais que isso, porque senão eu entro no mesmo problema que eu tava tendo na Exatamente. 77. É.
Eu quero que o corte de peso seja algo suave para eu poder render muito bem nos treinos. E eu também quero aproveitar, assim, algo que eu sempre tive na 77, que eu acho que é uma arma muito boa, é velocidade. E nesses últimos anos eu já não era tão rápido como eu fui no passado. Mas na 84 eu vejo treinando com esses caras, eu tenho uma boa velocidade, então eu quero aproveitar isso. Eu não quero também deixar o meu peso, tipo, focar, poxa, eu tenho que ser forte igual os caras, e aí acabar matando as minhas ferramentas por causa disso. Porque no boxe, né? No boxe existem muitas categorias de peso. Então você sobe ali 1 quilinho, 1,5 kg, pum, 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 vai subir o Mayweather, Pacquiao, os caras lutaram, foram campeões de 6, 7 categorias de peso por conta disso. No MMA, até, entre aspas, é um pouco injusto, porque você sai de 7 para 8,4, é muita coisa. Se tivesse 80 quilos, pra mim ia ser maravilhoso. Exatamente. Era uma categoria ali no meio que casava muito bem. O RDA, o Rafa dos Anjos, falou que pra ele era o 7,3, né? Entre o 70 e o 7,7. Porque aí vai altura, envergadura, densidade óssea, é muita conta. Sim. E aí vai para 8,4. É o que você falou, você vai ter que escolher suas valências e seus déficits, digamos assim, entre aspas. Talvez você não vai ser o mais pesado ou mais forte, mas você vai compensar na velocidade. O seu parceiro de treino Robocop, a Jamanta, né? Não, é muito forte. Ele é muito forte. É um cara que, eu falo, é engraçado, né? Porque todo mundo que vê ele no treino, né, conhece ele pela primeira vez, não acredita que ele é 8'4". Ele parece um cara 9'3", grande. 9'3", é. Não 9'3", e não dos menores, grande. Mas assim, por incrível que pareça, o camp dele, ele não é muito pesado. Ele não fica ali, né? Ele não passa de 100 quilos. Ele, tipo, parece ter muito mais de 100 quilos. Mas ele no camp, ele fica bem o tempo todo. Ele bate o peso muito bem. Ele é muito disciplinado também. Então, assim, sempre tá muito bem nisso daí. Será que a densidade óssea dele é menor? Eu não sei dizer. Eu brinco com ele, eu falo assim, porque ele é tão forte, tipo, e ele, né, bate duro, aguenta pancada. Porque quando você fala em densidade óssea menor, você imagina alguém que talvez se machucaria mais fácil. Mas ele não se machuca nem nada. Então eu falo, você tem osso de fibra de carbono, porque é extremamente duro, mas é leve. Entendi. Então, mas não sei, é um mistério, não dá pra saber. Mas o cara é diferenciado. Cara, ele não é muito menor que o Poatan, não, cara. Não. Ele é um cara grande. Você teve vídeo uma época, né, deles fazendo sparring, você vê, tipo, o cara. E o Poatan é grande, muito grande. O Poatan veio aqui, o Matheusão ficou com a mão de granito dele ali. Você tá pronto pra lutar no 8-4, então tá feliz com a decisão? Tô pronto, tô feliz, tô animado, né? Eu acho que, assim, a luta em si, eu acho que foi muito legal, né? Como aconteceu. O último passo da minha decisão, eu conversei com treinadores, conversei com o Gregory, com o Durinho, né? Já tinha ali a decisão tomada antes de falar com a Ali. E aí, quando eu falei com a Ali, a gente conversou um pouco, tudo, expliquei pra ele entendeu tudo, falou, beleza, então é o próximo passo, vamos nessa. No dia seguinte, ele já me liga falando, né, que já existia interesse ali do UFC pra fazer uma luta. Então, achei legal, né, isso, porque na minha cabeça eu pensei assim, poxa, vai ser agora é do zero. É igual eu entrando no UFC de novo. Vou começar ali, vamos lutar com os caras que, né, que ainda não são tão conhecidos e tudo. Aí quando me ofereceram boas lutas, né, que uma ia ser com o Kyle Daukaus e agora com o Kelvin, que é um cara já com um grande nome, achei muito legal, isso me animou ainda mais, tipo assim, vamos entrar realmente pra buscar o topo ali. Perfeito. Miami. A data boa também, né? Data boa. Vai ter o camp completo? Sim. Eu tô assim, já tava em camp pra quando a gente tinha a luta com o Kyle. E isso já tem um tempo, né? Eu acho que desde o camp começou ali, tipo, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então, essa mudança de categoria também implica na possibilidade de ser mais ativo? É outra coisa que eu quero também. Pra mim, eu sempre fui muito ativo. E eu acho isso muito bom. Meu tempo de luta, tá ali dentro o tempo todo. Então eu quero ser ativo. E eu já peguei muita luta assim, próximo, né? De última hora, 3 semanas, 4 semanas. Eu poder estar na condição de fazer isso, né? Claro que sempre tem que ver se a luta faz sentido, se é uma boa. Mas eu primeiro preciso ter condição de fazer isso. Na 77 eu já não conseguia mais. Então eu já não estava no lugar onde eu conseguiria pegar a luta de última hora. Né, 3 semanas me ligar e falar, consegue entrar? Não, agora eu preciso de um tempo para poder entrar no peso, baixar o peso.
E diferente do começo ali do UFC, onde eu conseguia 2 semanas, vai lá, vamos, faz a luta e tudo. Jovem, né? Jovem, outro peso, né? Então, agora eu acho que isso é uma coisa legal né, poder ser ativo. Eu gosto disso, eu quero ser ativo, eu quero estar competindo mais. Então, acho que na 84 isso também é uma outra coisa que vai ser legal. Podemos falar um pouquinho do Kelvin Gaston, cara? Quando Vamos. começou, semana passada, tem uma semana de camp com o Kelvin em vista, né? Cara um pouco menor que você, bate pesado toda a vida, tem um queixo absurdo, Uhum. aparentemente não vive mais o auge dele. Talvez tenha problema na balança, né? Talvez não bata o peso ali. Aí você vai aceitar a luta, obviamente. Né? Claro. Mas são fatores que todos esses já entraram na sua contabilidade, né? Quando você Sim, aceitou ele. sim. Casa bem o estilo pra você? Eu acho que casa muito bem. Eu acho que, né, o fato dele ser um cara mais baixo, dá pra explorar algumas coisas, né? Eu gosto, tem muita luta dele, muito material pra estudar. Uhum. Não, eu acho que isso é positivo. Eu acho que, né, dá pra ver algumas tendências. Claro, todo mundo pode trazer algo novo, mas é difícil, né, você mudar aquilo que você sempre fez por anos. Talvez vá aparecer ali e dá pra montar algo, né, em volta disso daí. Eu acho que o nome é muito bom. É um cara que, né, já tem um histórico muito grande no UFC. Eu acho que os fãs gostam bastante dele. Ele é um estilo de luta que atrai, a galera quer ver. Então eu acho que isso casando comigo é perfeito nesse lado, assim, né? Tipo, é uma luta que faz muito sentido, que eu acho que me mexe pra frente, né? E mais que tudo é uma luta que me anima. É um cara que eu já no passado queria lutar, né? Eu, principalmente quando ele tava ali na ascensão, tanto no 7-7 e depois futuramente no 8-4, ele tava voando, né? Ganhando de vários caras que eram grandes nomes. Era um cara que eu olhava e falava, cara, um dia eu quero lutar com esse cara. Então é uma luta que me anima nesse sentido. E eu acho que o jogo, quando eu olho, claro, ele tem, né, um queixo duro, um cara que bate duro, um cara que gosta de lutar. Todo mundo tem pontos fortes, né? Mas eu tenho grandes pontos fortes também, né? Um cara que gosta de lutar, ele vai entrar no meu jogo, ele vai entrar no lugar onde eu posso botar uma mão, eu posso botar algo. E assim, eu já lutei com vários caras que são queixo duro, que são o Mike Perry, cara blindado, o Barbarena. E são caras que quando eu entrei lá O e RDA. quando exatamente, assim, quando eles encontraram, né, o que eu tinha pra trazer, eu mudei isso. Então, acho que eu entendo que o cara é um queixo duro, mas eu sei que eu tenho mão pra surpreender ele. Se encaixar, talvez seja o primeiro nocaute, né, ou ser um dos caras que nocautei ele ali, e eu tô pronto pra isso, eu quero ir lá pra isso. Até porque queixo tem limite, né? Sim, Quando você sim, diz que o queixo. cara tem queixo, é porque É, o queixo dele foi é. testado até o dia que não vai Exatamente, dar mais pra exatamente. aguentar, né? Não, e olha aquela luta lá, eu e o Barbarena, eu lembro da luta, né? E, tipo, meus corner, tipo, doido, porque virou uma guerra a luta ali. E tava eu dando pancada. A gente bateu um recorde na época ali de golpes conectados, combinados ali. Eu acho que foi mais de 300 ou quase 300 numa luta de 3 rounds. E eu lembro, assim, na minha cabeça, eu tava acertando muita mão nele. E na minha cabeça, assim, eu vou continuar batendo. Porque uma hora o cara vai cair, não tem como. Tipo, uma hora ele vai cair, eu não sei quando, mas uma hora ele vai. E aí, acabou 6 segundos pra acabar a luta, Uhum. eu consegui nocautear. Então é isso, uma hora o cara cai. É engraçado, porque assim, você é um cara muito técnico, né? Você falando Sim. da luta, dá pra ver, você tem essa cara de bom moço, tudo certinho e tal. Mas, cara, você tem uma predisposição a ser porradeiro que eu acho muito curiosa. E na teoria, não, né? Você é técnico, É, estuda, mas sim. quando chega ali e se precisar, você vai pra briga de bar sem problema nenhum, né? Eu acho que. Eu acho que é um pouco assim do que eu gosto, né? É até. É engraçado, né? Quando a gente vai construindo. A gente acaba construindo um estilo ao longo da carreira, né? Hoje eu tenho. Esse ano eu vou fazer 11 anos no UFC. Então, agora, né, eu já tenho um estilo. E eu acho que é uma mistura daquilo que a gente aprende, né, com aquilo que a gente gosta, né, com aquilo que sai da gente, meio que um instinto na Meio que você nossa nasce, né? natureza. Exatamente. Então, assim, eu sou muito técnico porque eu sou muito observador, eu gosto de analisar técnica, eu sempre fui muito, né, quando eu bato manopla, eu gosto de ser corrigido, eu gosto de bater da forma certa, eu gosto que esteja. Eu até olho muito vídeo, eu sempre assisti, eu tenho material de sparring
de anos, né? Mais de 10 anos de sparring guardado, por quê? Porque eu quero, eu sempre me observei para ver essa parte técnica, então eu sou muito, talvez assim, eu sou exigente tecnicamente, mas eu gosto muito de lutar e de realmente entrar naquele combate. Então, quando você combina essas duas coisas, vem essas lutas, né? Que eu, às vezes, né, tipo, talvez uma luta que eu poderia ir por um caminho mais de bate, mexe e vai pros pontos, mas eu não gosto de ir pros pontos. Sim. Tipo assim, pra mim é muito difícil. Parei. É um negócio que é quase que chato mesmo. Pra mim, se eu tiver nesse negócio, fica chato. Isso acontece às vezes no sparring. Eu tô ali, aí o negócio tá morto. Não, tá chato. A gente tem que fazer alguma coisa acontecer aqui. Tipo, tem que. Eu gosto de luta, de guerra. Qual foi o seu primeiro UFC? Foi aquele veio do TUF, julho de 2015? Foi. Eu lutei, Eu tava era. lá, foi aqui na MGM, não foi? Foi no MGM. Eu tava, A verdade. luta principal era o Thompson com Exatamente. o Ellenberger. E anos depois você enfrentou o Thompson? Foi. Não Aham. Então, mas eu acho essa coisa de ser porradeiro que eu brinquei, é o fato de que, invariavelmente, não importa a categoria, não importa o atleta. Existe um cenário, todo mundo vai passar por isso. Pô, às vezes a tática não funcionou, a estratégia não funcionou, o atleta foi melhor. Pô, entrou um 2, um ganha. Sim. Chega no terceiro assalto, o treinador vai falar, perdemos 2, você tem que ir. Uhum. Esse você tem que ir. Ah. Igual o Glover fala pro Poatan tem que pegar. Tem que pegar o Poatan. Pô, se o cara não tiver aquilo, não vai. O cara que é muito tático, tipo, luta com a regra debaixo do braço, é difícil sair desse lugar, né? Uhum. Então acho que esse instinto, ele é mais, tipo, tá dentro do cara. Tem cara que talvez não tenha. Mas Você assim, sempre teve desde moleque? eu sempre tive, eu gostava muito de luta. Minha mãe é faixa preta de karatê. Eu cresci vendo Van Damme, Karate Kid, tudo isso, né? Então me amarrava em luta, eu brincava sozinho em casa, assim, shadowboxing, eu ficava fazendo e tô lutando contra um monte de cara. Qual karatê? Minha mãe era Karate Goju-Ryu. Ah, eu fiz. Eu sou faixa laranja, acho. Amarelo, laranja. Legal, né? Eu não Goju-Ryu. tem muito contato. Então, mas o dela tinha bastante calejamento. O Goju-Ryu. E aí as competições eram mais de pontuação, né? Minha mãe fez, eu acho que, mais de 100 lutas né, competindo. Lá, tudo lá em New Jersey. E no Chile também, ela competiu. E aí... Mas aí, crescendo assim, com 15... Então, eu treinei karatê de 4 anos de idade, 3, 4, até mais ou menos uns 10, 11. Ah, você fez o Goju-Ryu também? Eu fiz Goju-Ryu, fiz Shotokan, eu fiz alguns caras, porque eu comecei nos Estados Unidos, mas depois mudei pro Brasil. Aí no Brasil eu fiz outros estilos, eu não sei se eu fiz. Shotokan, mas vida Eu louca, acho que né? eu fiz Mas mais o Shotokan. Aí... Mas eu não gostava tanto do karatê. Hoje em dia eu já gosto, mas eu não gostava tanto porque era muito, tipo, muita regra ali, muito certinho. E eu era novo, criança, queria só brincar. Não, vamos fazer sparring. Aí não podia fazer sparring na hora que queria. Aí depois eu parei. Fiz outros esportes e com 15 eu decidi treinar Muay Thai. Já em Brasília? Já em Brasília, Ali eu comecei a treinar, com 6 meses de treino eu fiz a minha primeira competição. E ali eu decidi, caramba, eu quero fazer esse negócio. É muito bom, tipo... Então sempre eu tive esse negócio. E antes de treinar o Muay Thai, alguns amigos já estavam treinando, tinham luvinha, aí a gente ia nas casas, tipo, dos amigos ali, e a gente botava a luvinha e saía na porrada lá. Aí, tem um monte. Eu lembro assim, tinha alguns amigos meus que eram, tipo, mais leves, eu sempre fui pesado. Eu sou quase dessa altura que eu tenho, assim, desde os 15. Então eu cresci rápido, depois parei de crescer. E com 15 eu pesava 75 quilos, 76, então já era pesado. Eu lembro, eu fiz 2 lutas de Muay Thai 70, e depois o resto tudo foi 80, 83, 84, porque eu já fiquei pesado rápido. Então assim, eu era mais pesado e meus amigos eram mais leves. Então eles vinham botando um monte de pancada, tá. Aí eu fechava a guarda, tomava um monte, dava um cruzadão, os caras caíam. Aí eu falava, caraca, eu gosto desse negócio. Então sempre gostei desse lado de nocautear, finalizar, sair na mão, né? Realmente, eu acho que não é uma coisa que eu... Te falei, Matheus, essa doido. cara engana, Matheus. Né? Eu acho massa, sempre gostei. É uma parada... Pra mim, a luta é isso. Eu sempre pensei na luta como assim, se eu tivesse lutando num ambiente que não é o octógono,
tipo, na realidade, não teria fim, não teria tempo. O tempo seria um nocaute, uma finalização, tipo, eu ganhar. Porque não tem juiz, não tem tempo, não tem nada, a gente vai brigar até um correr, né, desistir, ou eu nocautear ele. Então, a minha mentalidade sempre foi muito essa. Você é preta de jiu-jitsu e preta de luta livre também, se não falha a memória. Preto de Muay Thai. O que é muito comum em Brasília, né? Tem muita gente que é de Sim. jiu e de luta livre. Sim. Em São Paulo não é muito comum isso, não. Você pega primeiro a preta de jiu ou de luta livre? Eu peguei meio que junto, né? E assim, a luta livre, o que acontece? Eu treinei ela com 2 pessoas. Então eu treinei muito tempo com o Renato, da BLL. Depois eu treinei um tempo com o Eric, que era da Cerrado, agora ele tá até lá na Flórida. E aí o Eric me graduou faixa preta junto com o Toquinho. O Adilson Saldanha, ele é o meu professor de jiu-jitsu lá de Brasília. Os dois me graduaram no mesmo dia, na luta livre e no jiu-jitsu faixa preta. Sabia dessa não. E aí depois eu acabei, né, retornando pro Renato, né, que foi meu primeiro professor, e aí eu fui regraduado faixa preta por ele também, mas isso foi 2022, se eu não me engano, né, ou comecinho de 2023. Então, meio que juntos ali, e aí eu sempre treinei, né, treinei os dois. Eu comecei treinando o jiu-jitsu depois que eu fui pra luta livre. Mas a luta livre eu treinei muito mais tempo por causa do MMA. Eu acho que casou muito mais. E em Brasília sempre, assim, Brasília é legal porque não é tão grande. Então a galera da luta se conhece muito, né? E por Vegas sem um cassino. E aí antigamente tinha rivalidade, jiu-jitsu e luta livre. Mas aí existiu um momento, eu acho que Brasília começou a querer, em vez da gente, né, tá um contra o outro ali, vamos, né, Brasília contra o resto do Brasil, vamos tentar, né, competir a nível nacional, a nível internacional. E aí existiu mais essa consciência assim, vamos unir forças. E aí foi onde muita gente, né? E aí permaneceu até hoje. Muita gente do jiu-jitsu treina luta livre. A galera da luta livre também treina, né, o jiu-jitsu. Porque eu acho que são artes que se complementam, né? Não são artes que se rivalizam, né? Tipo, são diferentes. E realmente tem muita diferença. A luta livre tem golpes muito característicos, tem um estilo muito próprio, né? Então não tem como falar que não são artes diferentes, mas elas se complementam porque as regras da competição são muito parecidas. Jiu-jitsu amassa mais também por cima, né? Mas na hora de... Então, aí vai depender muito do estilo, né? Eu acho que tem escolas de luta livre que jogam muito por cima, tem outras escolas que jogam mais por baixo, com muita chave de pé, né? O seu triângulo de mão, me corrija se estiver errado, Sim. pelo menos no chão, a sua assinatura, né? Ele é... da luta livre ou do jiu-jitsu? Então, eu fui afiado nos dois, mas eu acho que ele vem muito mais da luta livre, porque é engraçado, assim, eu aprendi o triângulo de mão a primeira vez no meu primeiro ano treinando Muay Thai, e porque um cara que treinava comigo Muay Thai era da luta livre. E aí um dia que faltou o professor, ele falou, vou passar umas coisas aqui de chão pra vocês pegarem também, e ele ensinou esse triângulo de mão. Foi tipo o primeiro golpe que você aprendeu? Foi de chão, praticamente um dos primeiros ali que eu aprendi. Tipo, eu já tinha feito aula experimental que fez armlock e tudo, mas eu treinei jiu-jitsu e eu fui pegar armlock em treino, tipo, quase 1 ano e meio, 2 anos depois. A minha guarda era muito ruim, então eu penei no jiu-jitsu de kimono, eu, tipo, sofri, foi na persistência ali. E já a luta livre eu adaptei muito bem, porque a falta de kimono, você tem um giro maior, essa explosão pra mim é algo que eu consigo utilizar bem, então acabava que me adaptei muito melhor à luta livre e por isso que eu incorporei ela muito bem ali no MMA. Eu acho que tem tudo a ver, né? O MMA é sem kimono, então acaba que pra mim casou muito bem. E você pega bem o Brabo e a Anaconda? Eu pego bem os dois, A gente chama na luta livre triângulo de mão reto e triângulo de mão invertido. Qual que é o reto e qual que é o invertido? O reto é o Anaconda. E o Doors Brabo é o... Eu chamo os dois de triângulo de mão, não sei qual que é o reto invertido. O reto, que é o Anaconda, o lock fica na axila. Tá. E o outro, que é o Brabo, o Doors, ou invertido, que a gente chama, o lock tá no pescoço. Eu pego os dois e eu acho que a diferença, a maioria das pessoas pegam o Doors, né? Que é o invertido. Que
ele é mais fácil de encaixar. Mas eu acho o Anaconda muito mais eficiente. Só é difícil de encaixar. Mas se você vê os Anaconda que eu fiz no UFC, todo mundo apagou. Sim. Porque é tão justo e ele não dói. O Doors dói. Então começa a doer. Daqui a pouco você percebe que você tá apagando, você bate. O Anaconda, ele é tão justo que não dói nada. E você tá tentando fugir, daqui a pouco você apaga, porque você não percebeu que você ia apagar. Ele só fecha corta o sangue, você... Por isso que eu acho que é muito legal o nome Anaconda, né? Que é igual uma anaconda mesmo, mata o animal ali só. Tipo, é muito doido. Mas no UFC você já aplicou os dois, inclusive. Já apliquei os dois. Eu acho que eu sou o lutador com mais doors no UFC, se eu não me engano. Eu competia com o Tony Ferguson. Eu sou o que mais tem. E a Anaconda, eu não sei se existe um recorde, mas eu tenho a Anaconda mais rápida do UFC, que foi 1 minuto no Themba Gorimbo. Pô, aí você deu knockdown também. Deu knockdown, botou o triângulo de mão, virou. Essa do Themba, eu vou aproveitar de gancho, Vicente. Naquele momento ali, tinha muita gente que não tava botando muita fé que você ia vencer a luta, não só a luta em si, mas o Vicente talvez não seja o mesmo. Tal. Isso eu falo com maior tranquilidade, porque todo lutador de alto nível já passou por isso. E eu vou usar o Raoni Barcelo de exemplo, porque ele foi muito vocal sobre isso quando ele enfrentou o Peyton Talbot. Ele ficou puto, palavras dele. Porque era muito azarão e tal. Foi lá e, com todo respeito, espancou o menino. Foi tranquilo pra você? E de algum momento você passou pelo mesmo que o Raoni, de dar uma... acende um fogo? Eu acho que acende o fogo. Eu acho que acende um fogo porque... Eu acho que assim, é muito fácil os fãs esquecerem o que a gente fez. Mas é normal também, eu acho que é normal. E é bom até pra gente, porque quando eu falo assim, é muito fácil os fãs esquecerem o que a gente fez, também é muito fácil eu me apegar ao que eu já fui. E esquecer que eu preciso ser agora. Então eu acho que essa circunstância traz exatamente isso. E que aí eu aprendo também eu preciso vencer isso no sentido assim, eu não preciso depender disso para poder ser o melhor. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que fazer, porque a parte minha é entrar lá e fazer o meu melhor, entregar tudo. Então, se eu quero ser o melhor, eu preciso entregar isso. Então, eu acho que isso que me trouxe, né, a galera não acreditar em mim, me trouxe assim, caraca, meu irmão, os caras esqueceram. Aí eu também parei e eu pensei por outro lado, poxa, mas se você olhar as últimas lutas, eu não fui. Então eu preciso voltar a ser. O que eu preciso ajustar no treino? O que eu preciso ajustar em tudo? E o que eu preciso ajustar na minha entrega lá dentro para eu poder, né, corresponder com toda a habilidade que Deus já colocou em mim. Pra mim foi para essa próxima luta, por mudar de categoria, é possível que tenha gente que talvez vá duvidar também de novo, né? Não, com certeza. Eu acho que... Quando eu postei, eu não olho muito as postagens. Mas às vezes eu dou uma olhada assim, aí sempre tem um cara ou outro que fala assim, não, você tá viajando, você tinha que parar, você não tinha que subir de peso. Aí eu falo, beleza, vocês vão ver. Essa história do tem que parar é muito complexa, né? Como é que alguém pode dizer que você tem que parar, né, velho? Eu acho que as pessoas, eu não sei, né, é difícil se colocar num lugar, né, eu acho que tem fã casual, tem fã que... Assim, desculpa, só pra eu refazer essa frase. Eu acho que existe a preocupação. Se o atleta tá levando 3, 4, 5, 6 nocautes seguidos, essa preocupação eu acho válida pela saúde do atleta, que não é o seu caso. Sim. Não, eu acho que né, tem gente que tem um apego, né, àquele atleta e se preocupa, mas querendo ou não, a pessoa coloca a vivência dela no atleta, né? Então, assim, a gente tem que ser realista, assim, tipo, esse esporte não é pra qualquer pessoa, senão todo mundo fazia. Então a nossa disposição já é diferente. Então, é quase que um negócio assim, tipo, não é uma derrota que aconteça que me faça repensar se é que eu deveria lutar ou não. Na verdade, me faz assim, o que eu tô errando? Como que eu posso melhorar? Porque eu quero vencer. E eu ainda, né, vejo que eu tenho capacidade, porque treinando a minha evolução tudo, eu ainda consigo ver que eu posso melhorar muito. Então, vamos voltar e vamos fazer. E eu acho que os fãs não entendem essa parte, né? Esse lado. E aí tem os outros fãs que são, tipo... Eu não sei nem se eles são haters voluntariamente ou meio que
por uma manada de haters que foi criado por causa da internet, mas que aí, tipo, eles querem falar qualquer coisa pra não ficar quieto, né? Aí, tipo, vem a coisa acontecer. Tem gente, né, o negócio de aposta agora é muito maluco, porque, tipo, os caras ficam bravos, já apostaram se eu perdi, os caras, eu lembro, já recebi mensagem, tipo, os caras me pedindo dinheiro, falando, não, apostei tudo que eu tinha, você tem que me pagar pelo menos 5 É mil dólares. sério? É, só que eu nem respondo, né, nos aqueles que ficam Óbvio, perdidos né? ali, Não. mas eu olho, eu fico pensando aqui que o cara, eu não tenho nada a ver com a sua aposta, primeiro. E se você Se ganhar era. SA, me dá uma E, parte, não, ô e doidão? outra, é igual você começou aqui. A aposta não é investimento, cara. Então, Não. se você apostou o único dinheiro que você tinha, eu primeiro não aposto. Eu acho que a aposta não, né? Eu não vou botar meu dinheiro em aposta. Mas se o cara vai apostar, o cara vai apostar o dinheiro que ele tinha pra sobreviver, o cara tá maluco, né? É um idiota? É, o cara é doido. É um idiota. E você lida bem com esses hates, críticas da galera? Eu acho graça, então eu não engajo com eles, né? Então, acaba que eu só, tipo, vejo uma coisa ou outra, eu acho, tipo assim, o cara. Eu acho os caras sem noção, né? Mas Muito, não tem muito o que responder. muito sem noção. É. Último tema de pergunta aqui, Luque. A gente abordou a Uhum. questão de ter o fogo e tal, porque é natural para o atleta de alto rendimento, principalmente no mundo da luta. Uhum. Quando você está começando, 18, 19 anos, não sei se exatamente é o seu caso, mas assim, existem muitas coisas a querer conquistar, os checks, Sim, né? sim. E a realidade do lutador brasileiro passa também por dar uma casa para mãe, melhorar de Uhum, vida, uhum, comprar um carro, parará. Hoje você tem 30 e poucos, 11 anos de UFC, uhum, família estruturada, criança, tá uhum. bem financeiramente. Você em algum momento sentiu que balanceou, perdeu um pouquinho do fogo em algum momento? Porque é um processo natural, né? Sim, E aí sim. ter que voltar, entender e buscar uma nova motivação. Em algum momento você já passou por isso? Então, eu acho que sim, e é engraçado porque eu nunca, quando eu comecei a lutar porque eu queria ser o melhor lutador. Então a minha, tipo, o meu goal, o meu objetivo, ele nunca foi relacionado a algo que eu conseguiria, tipo, conquistar ao longo do caminho. Porque meu objetivo sempre foi ser o melhor, que é ser o campeão. E isso eu ainda não conquistei. Mas eu acho que o melhorar de vida, melhorar, né, sair de uma realidade para uma nova realidade, sem dúvida é um processo e a gente precisa, né, a gente aprende durante esse processo. Então eu acho que em um certo momento, eu vivi sim, talvez me entrar numa zona de conforto, né, que me deixou meio que talvez um pouco perdido nessa questão de tipo, beleza, hoje eu tenho o que eu nunca tive, hoje eu tenho condição de, tipo, né, de cuidar da minha família, de poder viver numa realidade nova, e isso me deu uma segurança, mas que se eu deixo, porque não tá errado a segurança, porque ao mesmo tempo é ótimo, né, eu poder olhar isso, mas eu preciso olhar isso com, tipo, que legal, né, que eu pude, né, trabalhar para isso, né, que Deus me abençoou com isso, mas ao mesmo tempo isso não foi para me deixar confortável a um ponto de eu deixar isso entrar naquilo que eu faço. Porque eu não faço isso para ter as coisas. Eu faço isso para poder, né, ser o melhor que eu posso ser. Então, tipo, conseguir separar. Então, eu acho que em certo momento isso se misturou. E aí eu acho que eu fiquei nesse negócio de tipo, e aí, mas quanto mais que eu preciso, né? Tipo, até onde mais eu preciso ir? E aí eu ficava nessa briga, porque eu sei que eu quero ser campeão. Mas então eu preciso me entregar como eu já me entreguei um dia quando, tipo, eu tava muito mais longe do que eu tô hoje. Então por que que hoje eu não me entrego mais, né? É engraçado, né? Se a gente vai chegando mais perto, a gente deveria se dedicar mais. E eu acho que em um certo momento eu andei pelo caminho contrário. Eu comecei a entrar num conforto. Mas bom que Deus me acordou, né? Colocou pessoas na minha volta também, Durinho, Gregory, irmãos mesmo, porque a palavra fala o ferro, com ferro que se afia o ferro. E quando você vê nisso, é legal, né? Ferro se afia ferro. Poxa, eu sou ferro, meus irmãos são ferro. Mas o que que acontece nisso? Não tem desgaste? Uhum. E isso envolve, tipo assim, eles poderem vir pra mim, ou eu ir pra eles e falar aquilo que eles estão vendo que não tá legal e que precisa ser mudado.
né? Eu acho que isso foi muito importante pra mim, pra eu realmente ver, tipo, se tem alguma coisa que eu tô fazendo errada, eles precisam me falar pra eu ser confrontado e talvez eu vá achar ruim no momento, mas precisa acontecer pra que eu acorde e falo, não, vamos mudar isso, vamos de novo, né? Tipo, vamos andar pra esse lugar aqui que é realmente onde eu quero andar, até porque é onde eu quero estar. O conforto não é onde eu quero estar. Por mais que seja bom, pareça bom, só vai dar ruim, né? Uhum. E o irmão de verdade que vai falar isso pra gente. É bom você ter essas pessoas ao redor e ter essa Sim. ciência, que é o fundamental para É. identificar onde você está. Pessoal, só um rápido recado, o Gregory é a função do Vicente na semana, por motivos óbvios, então a gente vai fazer um episódio um pouquinho mais curto, então vou direto pro nosso quadro final, que é Lutador Ideal, que é, eu vou te apontar uma característica, Uhum. e você vai me dizer qual atleta hoje em atividade no UFC que completa, que é o melhor naquela categoria. Tá. Melhor striking do UFC hoje em dia. Cara, difícil. Eu vou colocar o Poatan. Eu gosto do Poatan por causa do estilo dele, eu acho. A calma dele, a visão dele, eu acho muito bom, tipo, o jeito que ele luta, eu acho legal. Tem Poatan. aquela história que o estilo dele, só ele faz, que é diferente dos outros? É assim, eu não tô falando. Ele é muito característico. O cruzado dele é muito só dele, o chute. Ele tem várias coisas que só ele faz, mas eu acho que eu tô me referindo assim. O striking é muito timing, visão, calma. Se você vai ver eu sempre assisti muito kickbox. Você vê as lutas de kickbox, é high pace, né? Os caras o tempo todo trocando combinação. Só que os caras estão vendo tudo. Os caras não jogam tipo de olho fechado e jogando mão. No MMA acaba existindo isso em algum nível, porque tem gente que não é tão bom no strike, mas começa a luta no strike. Então acho que o Poatan ele traz esse striking refinado do kickbox e ele transiciona ele muito bem para MMA. Perfeito. Melhor grappling do UFC. Melhor grappling do UFC. Grappling assim puro, eu vou falar. Chão. Use o critério que você quiser. Pra mim não tem como. Chão pra mim é luta livre, é jiu-jitsu, não é wrestling dos russos. Então eu vou perguntar depois o melhor wrestling. Tá bom, então tá. Então eu vou ficar aí. Eu vou botar 2. Pode botar 2 ou não? Não pode. Você pode fazer uma menção rosa, mas tem que botar um. Tá, então eu vou colocar o Durinho, que eu acho que o chão do Durinho é nível altíssimo. Tipo, quando ele bota alguém pra baixo, a gente sabe que o cara tá em problema. Então é altíssimo o chão do Durinho, eu acho, né, muito bom, completo. Ele joga por cima, por baixo, por onde ele tiver. E aí minha menção honrosa é Charles do Bronx, que também tem um chão fenomenal, finalizador. Né? Eu acho que o que eu acho mais legal dele é que ele faz aquela frase ser real mesmo, né? O jiu-jitsu salva. Uhum. E ele trouxe isso, tipo, pra realidade. Então acho que isso aí. Durin foi campeão mundial de jiu-jitsu com kimono e terceiro lugar da DCC, Sim. tá? Monstro, Não, monstro, Durin. monstro. Melhor wrestling. Melhor wrestling. Aí. Eu vou botar. Tem muitos caras. Eu acho que o Islam tem um wrestling Makhachev. muito bom. Islam Makhachev, e eu que vou colocar ele. Porque é um wrestling que não é igual um wrestling americano que quer te botar pra baixo a qualquer custo, te amassar. Ele consegue, tipo, em situações diversas, seja na grade, seja no meio, seja num clinch. Em vários momentos ele consegue te botar pra baixo de formas diferentes, te controlar muito bem, fazer aquele amasso, né? Então acho que ele é muito efetivo nisso. Islam Makhachev já foi citado várias vezes aqui. Melhor preparo físico. Preparo físico. Cardio. Cara, difícil. Esqueci o nome dele agora. Merab. Merab é monstro. Quase todas. Porque o Merab, ele começa no pace alto e termina no pace alto. Então isso é muito diferente. Mas ali ele tem que entrar o fator genético ali, né? Porque... Entre o fator genético, eu acho o tamanho, né? Eu acho que é muito mais fácil você ter gás naquelas categorias de peso do que nos pesados. Quanto mais pesado, eu acho mais difícil Claro. Você move muito mais musculatura, o coração tem que bater lá no alto pra bombear sangue. Mas pra ele, porque todas as categorias são brabos, os melhores do mundo, treinam do mesmo peso e ele se destaca, velho.
Não, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E é doido. É doidinho. Melhor QI de luta. QI de luta. Caraca. QI de luta é difícil, né? Eu vou colocar Kamaru Usman. Você treinou com ele também, né? Treino muito com ele. Agora direto ele tá na academia lá treinando. Ele é um cara que eu tô desde o TUF, desde 2014 eu treino com ele, né? Então, no TUF e tudo, que a gente sempre foi da mesma equipe. É um cara que muito inteligente, é um cara que ele sabe lidar muito bem com a emoção, tipo, se uma emoção é negativa, ele sabe botar ela pra fora como? Se alguém provoca ele, mas ele sabe que ele aceitar essa provocação vai colocar ele em risco, ele joga lá fora. Agora, se alguém provoca ele e ele sabe que essa provocação vai colocar ele no lugar certo, ele bota ela pra dentro. O cara é muito inteligente, ele sabe a hora de fazer o striking, sabe a hora de fazer o wrestling. Por isso que, assim, é um cara que ele é wrestler, um grande wrestler, mas nocauteou caras strikers. Nocauteou o Masvidal. Ninguém esperava que ele nocauteasse o Masvidal. Mas por essa inteligência, por saber o momento, tipo assim, vou criar. Primeira luta, amassei o cara. Segunda luta, vou criar e ele vai pensar que é isso aqui, pum, vou mandar minha mão. Então, um cara muito inteligente. Usman Sabirila, né? Durinho fala, Sabirila. Perninha de sabiá, corpo de gorila. Ele é isso aí mesmo. Perninha fina, gigante, velho. Você combate peso. Eu acho só baixo porque tem essas pernas finas. Perninha de fina, exatamente, Sabirila. Melhor queixo, absorção. Melhor queixo. Eu vou colocar Max Holloway, né? Ele tomou o nocaute, né, do Ilia, mas o Ilia, meu irmão, é um cara que eu acho que... É aquele negócio, né, que a gente falou. Queixo só tá esperando a hora de ser quebrado, né? Mas... Porque o cara nunca não tinha nem tomado knockdown. Então, mas eu acho que permanece, né? O Max Holloway tem um queixo aí diferenciado. One Punch Power, melhor poder de nocaute. Cara, eu vou colocar Gregory Robocop. O cara bate duro. E eu já treinei com muitos caras. Treinei com Anthony Johnson, Tyrone Spong. Treinei com, tipo, caras monstros que batem duríssimo. E é esse o nível. Tipo assim, eu tô falando de caras que são heavyweight e light heavyweight. Sim. E o Gregory bate nesse nível pra mais. Tipo, muito explosivo. Tem um timing de boxe muito bom. Quando a mão encaixa, é o que aconteceu com o Hermanson. Pô, desliga. Bate muito duro. Pra finalizar, o que não é especialidade do Vicente Luque, melhor trash talking do UFC. Aí eu nem gosto disso. Vou falar, tá? Habilidades no microfone, promoção de luta. Eu vou botar aquele salsichinha lá, que vai além parece salsicha do Scooby-Doo. O Perry Pimble. Ele fala besteira, mas não fala tanta, mas fala. Mas eu acho que como um todo, assim, a jogada que ele fez levou ele a uma disputa de cinturão num nível estilo McGregor. Mas o McGregor não tá mais, por isso que eu não vou colocar o McGregor. Mas... E olhar o currículo dele, foi bem tratado também com as lutas. Né? Mas eu acho que por isso, porque o UFC gosta do cara que sabe falar bem, eles veem o potencial no cara. Europeu também, eu acho que o UFC precisa de caras europeus lá em cima. Perfeito. Para trazer para a Europa. Lutador ideal com Vicente Luque. Luque, essa câmera está aberta em você agora. Tudo que você quer falar que você ainda não disse, convidar o pessoal para ver sua luta, a mensagem é sua, o espaço está aberto, por favor. Galera, primeiro agradecer toda a torcida, né? Falar sempre os fãs que acompanham, que torcem, né? Em especial a galera do Brasil. Agradeço muito toda a torcida. 11 de abril, vou estar lá dando mais uma luta, mais um show para todo mundo. Então conto com a torcida de vocês. Vamos com tudo. E é isso, vamos lá aproveitar, né, essa grande luta em Miami, não é no Brasil, não é em casa no Brasil, mas é na minha nova casa. Agora eu moro na Flórida, pertinho de Miami, então, e tem muito brasileiro lá. Então vou contar com a torcida de vocês. Vamos com tudo. Isso aí, pessoal. Mais um episódio gravado com sucesso. Lembrando que todos os links importantes estão na descrição desse vídeo. Para o nosso patrocinador, nosso grupo no WhatsApp, nosso grupo no Telegram, newsletter, acesse o site agfight.com. Tamo junto, até a próxima. Os